Meu nome é Celise Beltrão, sou advogada especialista em direito previdenciário aqui da Ingrácio. Aposentadoria por idade, regra de transição. Alguém que antes de novembro de 2019 já contribuía para a Previdência, essa pessoa tem acesso à chamada regra de transição da aposentadoria por idade. Esta regra de transição, ela exige do homem 65 anos, 15 anos de carência e 15 anos de contribuição. E da mulher, 62 de idade, 15 de carência e 15 de contribuição. Um ponto que eu acho bem importante trazer para vocês é o seguinte: muitas pessoas, às vezes, fogem, tá, da aposentadoria por idade, chegam para mim e falam: doutora, eu não quero aposentar por idade porque é só um salário mínimo. Quando é que eu entro em outra? A aposentadoria por idade, ela não é sempre de um salário mínimo, porque existe uma regra de cálculo que a gente faz para aposentadoria por idade. Primeiro passo é fazer uma média das contribuições que vocês tiveram desde julho de 94. Aí, nesse primeiro passo de calcular a média, a gente precisa entender quantos meses de contribuição vocês tiveram depois de julho de 94. Porque se vocês tiveram menos do que 108 contribuições, que equivale a 9 anos, quando vocês forem somar esses salários, vocês não vão dividir pelo número de salários considerados, e sim por 108, porque 108 é o divisor mínimo. Então, essas pessoas que têm uma soma de salários baixa, poucas contribuições depois de julho de 94, essas são muito prejudicadas. As demais, não. Superado esse ponto, calculou lá a média. Aí, em cima desse resultado, a gente aplica o coeficiente. Aí, o coeficiente, ele está relacionado com o tempo de contribuição que vocês têm. Porque a regra, ela determina que é assim: começa em 60%. E aí a mulher ganha 2% para cada ano que ela tem acima de 15 de contribuição, e o homem ganha 2% para cada ano que ele tem acima de 20 anos de contribuição. Então, um homem consegue uma aposentadoria por idade integral se tiver 40 anos de contribuição. E uma mulher consegue uma aposentadoria integral por idade se tiver 35 anos de tempo de contribuição. Segurada Maria, ela conseguiu uma média de R$ 4.500. Essa segurada, ela vai se aposentar e ela tem apenas 20 anos de tempo de contribuição. Então, se ela tem 20 anos de tempo, ela tem 5 anos a mais do que os 15, certo? Então, para cada ano, ela ganha 2%. Então, 5 anos vezes 2, 10%. Quando a gente soma com os 60% inicial, ela vai ter um coeficiente, um percentual de 70%. Então, a aposentadoria por idade será de 4.500 multiplicado por 0,70. Vai para R$ 3.150. Doutora, para por aí? Não para por aí, porque existe na nossa reforma, existe hoje na nossa Previdência, a regra de descarte de salários, que ela veio para ajudar os segurados, especialmente aqueles que não têm esse divisor mínimo que eu acabei de explicar, esse divisor de 108. Quem é limitado pelo divisor não pode descartar. Como é que ele funciona? É literalmente jogar fora alguns meses de contribuição, que vocês tiveram contribuições baixas, que estão reduzindo a sua média. Só que quando você joga fora, você perde o tempo também. Então, imagine essa mesma segurada Maria, que ela tinha uma média de R$ 4.500, certo? E ela tinha 20 anos de tempo de contribuição. Se a Maria descarta os 5 anos que ela tem acima dos 15, porque uma pessoa não pode descartar mais do que o tempo mínimo da aposentadoria. Então, ela tem que preservar o tempo mínimo e a carência mínima. Quando ela descarta 5 anos de contribuições mais baixas, ela passa a ter uma média de R$ 5.900. Só que agora, a Maria não tem mais 20 anos de contribuição. Ela não tem mais aquele percentual de 70%. Ela tem um percentual de 60%, porque ela tem 15 anos. Então, agora a aposentadoria dela, de 5.900, ela vai para
3.540. A média aumentou bastante, de 4.500 foi para 5.900. Só que o valor da aposentadoria não aumentou tanto assim. Por quê? Porque ela perdeu em percentual. Ainda ganha mais, lógico, mas não ganha tão mais como a média. Então é por isso que quando a gente fala nessa regra de descarte, tem que ser feito com muito cuidado, tem que saber analisar quais são as contribuições que dá para descartar ou não e como descartar da melhor forma. Existe um cálculo para aposentadoria por idade, existem regras. Então não é assim, todo mundo vai aposentar por idade com salário mínimo. Não. Lógico que se vocês pagaram a vida inteira pelo salário mínimo, não esperem uma aposentadoria do teto. Mas se vocês tiveram boas contribuições, tem bastante tempo, vocês não vão ficar limitados, tá? Apenas a um salário mínimo. Já também se inscreve no canal e ativa o sininho, que isso é muito importante para que você receba as notificações de todos os vídeos e de todas as lives, porque o objetivo é que vocês fiquem por dentro de todos os seus direitos previdenciários.